3 e... já. Poder. Então, primeira coisa, aqui. Primeira coisa que eu queria falar a respeito do poder, que o título da lição é O Poder na Fraqueza. Então, primeiro vamos gastar uns minutinhos aqui falando a respeito do poder. Gente, o poder é alguma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer ter um certo tipo de poder. E, no caso aqui, ó, o principal poder, né, os principais poderes que nós almejamos na nossa vida é fama. Então, a criança, né, o jovem, o adolescente, normalmente o que você quer? Eu quero ter fama, eu quero ser famoso. Você quer o quê? Eu quero jogar futebol, porque eu vou ser famoso. Eu quero ser artista, porque eu vou ser famoso. Então, nós queremos fama. Então, acho que é um desejo natural de quase todo mundo. 99,9999 das pessoas. A outra coisa é influência. Nós gostaríamos muito de poder influenciar a vida das outras pessoas. Eu quero ser um influencer. Hoje em dia está na moda, né? O sujeito é um influencer aí na... O que é um influencer? É aquele cara que dá aquelas ideias, né? Vai trabalhando a cabeça das pessoas e vira e mexe, vai acabando direcionando o pensamento das pessoas para que as pessoas pensem que nem ele. Então é um certo tipo de poder, né? Em casa, nós também, né, como pais, como educadores dos filhos, nós também manifestamos poder. Nós colocamos na mente da criança um determinado tipo de padrão de comportamento, então nós estamos usando de poder para poder influenciar a mente da criança. Então, às vezes o poder, ele é uma coisa necessária, né, no nosso caso, ou não, ou simplesmente é desejado. Eu quero ter poder. Agora, em geral, quando nós somos fama, influência, então isso acaba chegando na parte financeira. Não, então, eu quero ser rico. Quero ter bastante dinheiro. Então, é o poder. Então, meus irmãos, estou querendo dizer isso, porque isso é uma coisa que cabe em qualquer um de nós aqui. Então, o pessoal lá do começo do cristianismo, então eles queriam poder. A gente vai dar uma olhada nisso aqui rapidinho. Mas não era um problema só deles, era um problema nosso também. Então, por exemplo, o poder na vida pública. Então, o sujeito quer ser um político, quer ser um grande administrador aí de uma grande empresa, ganhar muito e tal. Nas relações familiares, né, já comentamos rapidamente aqui, no caso dos pais, onde nós precisamos, né, muitas vezes nós precisamos de utilizar do poder para poder educar a criança, educar os filhos da maneira como a gente acha que é correto. Então, inclusive seguindo as instruções da palavra. E assim por diante. Então, o poder. Agora, o grande problema é que o desejo de poder, ele está na igreja também. Não, o desejo de poder chega até nós. Quer ver, ó, nas igrejas, o poder eclesiástico nos altos níveis, disputas denominacionais. Então, eu de vez em quando eu já comentei com alguns irmãos umas coisas que, na época que eu trabalhava mais na liderança aí, então de vez em quando eu via nas reuniões aí dos pastores, dos líderes da denominação, então tinha algumas coisas, às vezes tinha uma discussão, que eu ficava assim meio chocado com aquele tipo de discussão. Gente, discute isso aqui? Que isso? Então o pessoal fala isso. Mas o fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo outro. Olha, o que ele falou do outro? Então é disputa de poder. Não, as minhas ideias são muito melhores do que as ideias daquele outro lá. A ideia dele é muito ruim. A minha não, a minha é boa. Então tem disputa de poder dentro das lideranças denominacionais também. E, às vezes, na igreja local. Na igreja local também tem disputa de poder. Eu fiquei pensando até digamos aqui, nós aqui atuamos aqui como professores, nós, de certa forma, nós também temos poder. Uma vez eu estava dirigindo o culto aqui, tinha uma pessoa, quando eu vou dar um aviso,
E eu tinha programado o culto, que normalmente eu primo por terminar rápido. Eu não gosto de coisa muito enrolada, não. Então, vamos terminar. Tem aviso para dar? Não, deixa esse aviso. Esse aviso não precisa não, que já está no boletim. Vamos ganhar tempo aqui no culto. Mas tinha uma pessoa lá em cima comigo e pegou ele ia falar um determinado. Depois ele já aproveitou embora e já deu um aviso quilométrico. Né? Ficou, sei lá, 5, 6 minutos dando aviso. Eu falei, meu irmão, olha, você só deu esse aviso porque você está com o microfone. Se você não tivesse, eu não ia deixar você falar, não. Porque o microfone dá poder. O sujeito está com o microfone, ele tem poder, ora as bolas. Né? Então, é isso aí. Bom, então aqui nós temos o poder também. Então, a gente vê falar, por exemplo, aqui na própria igreja, na igreja de Corinto, aqui nas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, tinha muita disputa de poder lá, porque a pessoa queria implantar um determinado tipo de doutrina. Então, ela aproveitava o fato de estar com a palavra e queria implantar um tipo de doutrina. Então, a utilização do poder. Ou seja, gente, o que eu estou querendo dizer nessa introdução aqui, que o poder é um negócio muito forte, é muito desejável. Né? O poder entre os crentes. Aqui também o autor do livro que nós estamos usando como base, ele menciona o fato do poder entre os crentes. Está certo que, às vezes, o poder do crente é baseado no poder do Espírito Santo. Mas, às vezes, tem pessoas, e pode ser que a gente também faça isso, utiliza o poder do Espírito Santo em proveito próprio. Chega e fala assim, meu irmão, Deus falou comigo essa noite uma coisa a respeito, eu queria falar com você. Gente, não que alguém fala assim, chega e fala, Samuel, olha, eu tive uma visão a seu respeito essa noite aqui, eu quero falar com você. É lógico que eu vou dar ouvido. A pessoa mencionou a palavra mágica, eu tive uma visão de Deus a seu respeito, eu vou querer ouvir. Ou seja, então existe também a má utilização do poder, ou uma utilização enganosa do poder, no nosso meio também. Né? Agora, a grande coisa que nós precisamos pensar é o seguinte, qual é o motivo? Por exemplo, vamos pegar o líder aqui, o diretor aqui de um determinado ministério de música. Pega o Ministério de Música. O Ministério de Música, no nosso caso especial, que tem muita gente, então, naturalmente, o ministro de música, ele tem uma palavra de poder. Mas por quê? Porque ele precisa organizar as coisas. Ó, você vai tocar, você vai reger, você faz isso, e agora é aquele grupo, agora é aquele outro grupo que vai cantar. Então, quer dizer, ele ajeita as coisas para que o trabalho funcione bem. Não é que ele esteja querendo utilizar poder para o seu próprio engrandecimento. Não, ele está usando o poder que ele tem, que o ministério deu para ele organizar as coisas. Beleza. Então, qual é o objetivo? Então, o que nós precisamos discutir é qual é o objetivo que nós estamos tendo, utilizando o poder que há em nós, até mesmo aqui dentro da igreja, dentro dos nossos ministérios. Então, se o poder que nós temos é para engrandecer o nome do Senhor, beleza. Né? Então, meus filhos, de vez em quando, ele coloca assim, que fala assim que como é que é mesmo? O coque, né? Então, eu não vou falar com a irmã, porque aquela irmã, o poder da oração dela é feroz. Né? Então, qualquer coisa, tem que buscar outra irmã lá com o cabelo grande lá, porque a oração dela é feroz. Quer dizer, graças a Deus que tem isso aí, mas queria saber se aquela irmã está utilizando o poder que Deus deu para ela para engrandecer o nome do Senhor, ou se é para ganhar fama. Né? Então, são esses tipos de poder que nós temos aqui. Uma coisa interessante é o seguinte, ó, a liderança já comentei, né? Por exemplo, o serviço, né? O poder que nosso ministério nos dá. Então, peguei 2 pensamentos aí, o primeiro deles é o seguinte, ó, o poder é mais intoxicante do que a bebida e mais vicioso do que as drogas. Olha que loucura. É mais intoxicante do que as bebidas e mais vicioso do que as drogas. Então, poder é um negócio legal. Né? Bota a gente num patamar mais alto. Que bom seria, né? O poder tende a corromper. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, realmente, essa é a ideia. Agora, eu só coloquei essa introdução aqui
para dizer que agora nós estamos em outra ideia. Porque nesse capítulo que nós temos aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, aliás, nos dois livros, nas duas cartas de Paulo aos Coríntios, então Paulo fala isso. Por quê? Porque está colocando aqui assim, ó, agora nós estamos entendendo o problema da fraqueza. Então, o nosso tema de hoje é o poder versus a fraqueza. Bom, como é que era a visão dos judeus e dos gregos, especialmente, vendo a narrativa aqui de 1 Coríntios, capítulo 1? Que nós vemos lá em Mateus também, que fala o seguinte, os judeus pediam sinais. Olha, dá sinal. O Senhor precisa dar um sinal de que o Senhor realmente é o Messias. Por quê? Eles precisariam, eles precisariam de um sinal para saber se ele era aquele mesmo que eles gostariam, que eles queriam, aquele que ele estava esperando. Porque eles esperavam um Messias forte, um Messias com um soldado bem posicionado, um cavalo bem forte, todo armado e na frente de um poderoso exército. É esse tipo de Messias que eles precisavam. Então, você está falando que o Senhor é um Messias, mas dá um sinal aí, né? A gente precisa entender se o Senhor é o Messias mesmo. Porque nós estamos esperando um Messias poderoso. Então, a visão deles era uma visão... aí Jesus falou assim, olha, vocês não vão ver nada não, vocês só vão ver o sinal de Jonas. Qual que era o sinal de Jonas? A mensagem de Jonas é que ele foi engolido, ficou 3 dias, no terceiro dia o peixe botou ele para fora. Então, a única mensagem que eles vão ter, o único sinal que eles vão ter é que Jesus vai morrer e no terceiro dia vai ressuscitar. Então, a mensagem de Jonas traz isso, é o resumo da mensagem de Jonas. Foi engolido pelo peixe, depois no terceiro dia ele foi cuspido fora. Então, o problema da visão de Jesus, ele está querendo colocar uma outra visão. Olha, a visão de poder que eu tenho para vocês não é essa visão de poder aí, do poder do político, o poder do grande general, não. É o poder parecido lá com a mensagem de Jonas. Então a visão de Jesus, em Mateus 18:3 fala o seguinte, se vocês não se tornarem como crianças, não poderão ver o reino dos céus. Gente, então o poder agora é de menino, é de meninada pequena. Então, Jesus está colocando qual a nova visão dele. Olha, o poder que vocês estão procurando não é o poder do grande general, não. O poder agora tem que se tornar como criança. Quem não se comportar como uma criança não vai ver o reino dos céus. Né? Lá em Marcos 10:42, quem quiser ser grande, seja o menor, seja o que vos serve. Então, Jesus está colocando aqui a nova visão de poder. Porque agora o poder é na fraqueza. Então, o poder versus a fraqueza. Então, vamos ver lá, daqui a pouco eu vou começar o texto aqui, mas nós vamos basicamente falar o seguinte, a fraqueza na mensagem, a fraqueza nos receptores da mensagem, as pessoas que vão ouvir, e a fraqueza nos pregadores. Então, o poder vai se manifestar na fraqueza. Então, vamos ver lá. Vamos ver lá. Se quiser abrir sua Bíblia aí e botar o dedo, lê por gentileza. 1 Coríntios 1:18. Nós vamos ler primeiramente aí, do 18 até o 21. 18 ao 21. 1 Coríntios 1:18 a 21. Quem achou, fala amém. Quem não achou, diz misericórdia, né? Então, então, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, de novo, vou pegar aqui na versão atualizada. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz. Tá bom? Então, vamos voltar para cá. Então, a palavra da cruz, ou seja, a mensagem de Cristo morto na cruz, é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Então, a primeira coisa, a gente vai ver a fraqueza da mensagem. Por quê? Porque a mensagem é baseada na cruz. É baseada no sacrifício. É baseada na morte de Cristo na cruz. Pois está escrito,
destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Obrigado, irmão. Esse negócio eu estava fugindo dele, saindo da frente. O que esse microfone está fazendo aqui na minha frente, aqui toda hora? Não, aqui pode deixar. Agora eu quero ver se ele vai colocar na ordem que estava. quero ver se vai colocar na mesma ordem que estava. Beleza, João, obrigado. É. Se não tiver numerado, aí pior que não está numerado, não. Eu quero ver se você vai acertar aí, né? Mas se ele não acertar, depois eu ajudo ele para deixar. Então, 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos entendidos. 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Então, meus irmãos, eu botei aí como se fosse um parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, a primeira coisa que aparece, então, é a cruz, né? Olha lá, é a palavra da cruz. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. A palavra da cruz. Ou seja, a mensagem narrando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, é loucura para os que perecem. Então, para quem não entende, que mensagem é essa? Que mensagem mais louca? Essa mensagem não está com nada, não. E agora veja, e aí daqui a pouco vai aparecer de novo aqui, mas então os judeus, eles estavam em pânico. Como é que pode? Nós estamos esperando um general num cavalo super alto, todo cheio de armadura, cheio de armas, e agora vem esse aí e fala que a mensagem, né, explicando que a mensagem fala sobre a morte da cruz, a morte de Cristo na cruz. Ah, não. Então realmente era um problema difícil para as pessoas entenderem. Depois, no segundo parágrafo, ele continua, fala a mesma coisa. Olha lá, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. De novo. Olha a cruz de novo aqui. Né? Olha a mensagem da crucificação de Cristo na cruz. Da morte de Cristo na cruz. Escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, meus irmãos, a fraqueza da mensagem quer dizer o seguinte, é porque a mensagem está baseada em alguma coisa que teoricamente é fraca. Está baseada na morte de Jesus na cruz. Ora, a cruz, por quê? Qual que era o problema da cruz? Por que a mensagem era fraca? Porque a cruz era o destino dos piores bandidos. Gente, se ele foi morto na cruz, foi crucificado é porque era ruim, porque era da pior espécie de bandido. Como é que eu vou acreditar que ele é o Messias, né? Então, Paulo, bem depois lá de Cristo falando, como é que nós vamos acreditar que ele é o Messias se ele for morto na cruz? Porque a cruz era o destino de alguém que era amaldiçoado. Então, maldito aquele que é pendurado no madeiro. O destino da cruz, a cruz era o destino das pessoas amaldiçoadas. Como é que agora eu vou acreditar que a cruz é o poder? Então, não estou defendendo os judeus aqui, mas realmente a coisa era difícil para eles entenderem, para captar essa ideia. Então, por isso que Paulo falou repetidas vezes a respeito disso. A cruz era um tropeço para os judeus que esperavam um Messias forte. É isso aí, como que eu vou acreditar? Que papo é esse? É difícil de entender. Porque Paulo explicando que o poder é na cruz. O poder é na mensagem da cruz. É na cruz que Jesus demonstra o poder dele.
não é na frente do exército, matando um monte de inimigo. O evangelho, então, por exemplo, enquanto eles estavam querendo sinais, estavam querendo demonstração de força, estavam querendo a confirmação de uma grande liderança, vem Paulo e apresenta o evangelho. Não, Jesus pregou aos discípulos também, mas Paulo vem aplicando a carta dele aqui, vem Paulo e apresenta. Mas escute, o evangelho, em troca daquele Messias que eles gostariam de ter, que é o sujeito forte, o sujeito líder e tal, ele vem e traz a mensagem do Nazareno na cruz. Oferecia o Nazareno crucificado como o centro da mensagem. Então, a força, né, o poder da mensagem no evangelho, baseado na vitória. Então, é aí que a gente vai pensar, mas por que a mensagem da cruz é tão forte? Porque a vitória foi cabal. Não? A partir do instante que ele morreu na cruz, foi sepultado, depois ele ressuscitou, então foi a vitória final sobre a morte, a vitória final sobre o diabo. E importante, né? Então, para aqueles que não creem é loucura, mas para os salvos é o poder de Deus. Por quê? Porque não haveria outra maneira. Não teria outra maneira de obter essa vitória. Não tinha jeito, a coisa foi muito bem planejada. Não tinha jeito de passar por essa vitória. A cruz representou a vitória contra a morte, contra Satanás, e representou também o cumprimento de todas as profecias lá do Antigo Testamento. Então, por isso que a mensagem da cruz é a mensagem forte. Então, o poder versus a fraqueza, então, quer dizer, o poder não tinha mensagem nenhuma para salvação, para a libertação, para a remissão de pecados. Mas a cruz, sim, a mensagem da cruz, a morte de Jesus, então, tinha a vitória final a respeito do pecado. Por quê? Porque era coisa para a eternidade. Então, uma vitória militar é uma vitória temporária, né? Quem se lembra da história do mundo aqui sabe, o rei fulano de tal, o general fulano de tal, daqui a pouco o rei sumiu, o rei perdeu, né? Então, outro dia a gente estava lembrando lá, por exemplo, de Átila, o rei dos Hunos, né? Onde o exército de Átila é tão grande que onde ele passava não nascia mais grama. Mas daqui a pouco o Átila sumiu, hoje a gente vê, no máximo vê o nome dele na história aí. Isso, não sei como é que o pessoal que estuda história hoje, a garotada, já estudou Átila, o rei dos Hunos. No meu tempo tinha que decorar, tinha que aprender a lição lá, porque Átila, já tem uma figurona do Átila, tal. Carequinha do lado, como é que ele, já figura, né, sabe como é que é? Enfim, Átila, o rei dos Hunos. Mas sumiu. Alexandre, o grande, o pequeno, lá de Roma, sumiram todos. Por quê? Porque a vitória é temporária. Mas a vitória de Jesus na cruz, essa não. Essa é para a eternidade. Né? Então agora, vamos ver aqui a questão da fraqueza dos receptores da mensagem. Dos receptores. Aí versículo 26 e 27. 26 e 27. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu, 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Então, por isso que nós falamos que a mensagem era aparentemente fraca, porque era baseada na cruz, na mensagem da cruz. E a cruz era um objeto utilizado como destino dos piores criminosos. Mas, aquelas pessoas que receberam, né, a gente costuma ver, quem estuda muito aí os livros, as cartas de Paulo aos Coríntios, né, e de vez em quando a gente vê os pastores pregando, sabe que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito problema.
Ah, o povo lá era assim, o povo lá fazia... Bem diferente da nossa, né? Muito diferente. A nossa não. Aqui é um sossego total, né? Ou seja, a mensagem, ela foi para as pessoas desse tipo aí, né? Foi para pessoas assim. Deixa eu caçar o papel aqui que eu anotei que o Alan Castro bagunçou minha vida aqui. Deixa eu ver aqui. E agora, José? Pô, tive um maior trabalho em imprimir essas folhas aqui, ó. Aí, a fraqueza da mensagem, aqui. Aqui vai pro fundo, agora tá aqui. 29. É isso aí. Então, vamos ver. Quem são as pessoas que receberam a mensagem? Cadê o Alencar? Achei aqui, ó. A gente vê aqui que existiam pessoas importantes, mas eram poucas. A grande massa eram pessoas simples. Eram pessoas simples. Pessoas, aqui eu estava lendo lá, então vi lá o Crispo, que era o diretor lá da igreja, né, que se converteu, como chama? Sinagoga, obrigado. Ele era o dirigente da sinagoga, mas ele se converteu ao evangelho, então era uma pessoa importante lá. O Gaio era rico pra caramba, então o Gaio, ele teria recursos lá para tomar conta, para alojar a congregação, pagar tudo quanto é despesa que tinha, ele era um sujeito ricão. O Erasto era sabido, né, um estudioso, mas eram poucos. A maioria, né? A maioria, o que ele fala aí? Qual que era a maioria deles aqui? 27, 28, ó. Escolhesse as coisas loucas do mundo, escolhesse as fracas do mundo, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Muito bem. Então você vê que a maioria das pessoas que foram objeto da mensagem eram pessoas simples. Como hoje. Nós não escolhemos, quando nós vamos falar a respeito do Evangelho, nós não escolhemos nem o simples e nem o não simples, né? A pessoa mais importante. Não, a mensagem é a mesma para todos. O Jaime tem diploma de não sei o quê. Jaime, você tem que aceitar Jesus no seu coração. Jesus morreu por você. Olha, sabe o que Jesus fez por mim na minha vida? Jesus fez isso, ele me trocou, ele fez isso, fez isso. Então, a palavra que eu vou usar para falar para o Jaime, que tem diploma de um monte de coisa, é a mesma que eu vou dizer para a mãe dele, que não teve diploma. Olha, Jesus fez isso por mim, isso. Né? Então, quer dizer, a mensagem do Evangelho é a mesma. Exatamente. Para todo mundo. Para todo mundo, sem distinção de sabedoria ou de poder aquisitivo. Isso mesmo. Então a mensagem é para todos. E a mensagem é a mesma. Nós costumamos dizer, né, que na hora de você dar um testemunho a respeito do Evangelho para alguém, a principal coisa que nós temos que falar é o que Jesus fez por você. Jesus fez por mim isso. Olha, lembra do cego lá? Olha, não, mas foi ele que curou a sua cegueira. Mas ele não é isso, não é aquilo. O que eu sei é o seguinte, eu era cego e agora vejo. Da onde ele veio, para onde ele foi, eu não sei, mas eu era cego e agora eu vejo. Então, ou seja, quando nós vamos testemunhar a respeito de Jesus, eu tenho que saber o que Jesus fez por mim. Se Jesus não fez nada por mim, eu não tenho nada que falar. Por quê? Se Jesus não fez nada por mim e eu quiser dar um testemunho, meu testemunho vai ser vazio. Totalmente vazio. Eu vou chegar aqui não, porque como está escrito aqui em Romanos 5,8, porque está escrito aqui em 3,23. Tá bom, mas ele fez isso por você? Bom, ainda não.
Só um minutinho, por favor. Tem um... Ô, Daniel, obrigado. Valeu. Alô, alô. Não, sabe o que é? Porque tem gente ouvindo pela internet. Aí. A partir do momento que nós seguimos a Jesus, nós temos essa convicção de que alguma coisa Ele vai fazer por nós. Eu creio nisso. Sim, mas e o que Ele fez antes? O que Ele já fez? O Ah, importante é o sim. seguinte, é o que Ele já fez. Né? Olha, Jesus fez isso. Então, o que é importante é eu saber que fez. O que vai fazer, sim, ótimo, graças a Deus. Verdade. Mas eu vou dizer o que Ele já fez. Né? E para eu dizer o que Jesus já fez na minha vida, não depende da minha titularidade, da minha formação acadêmica ou da minha posição financeira. Né? Então é isso aí. Então havia pessoas importantes, mas eram poucas. Então, irmãos, para mim e para você, se alguém se julga forte e quer ser salvo, deve se considerar fraco, pois o sacrifício de Cristo na cruz é o único meio para a salvação. A força é somente do Senhor. Então, lembramos lá da história de Nicodemos. Então, Nicodemos era uma pessoa importante, mas olhe, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então, a força é do Senhor. E não tem como nascer de novo se não for pelo poder do Senhor, pela ação direta do Espírito Santo. Né? Vou nascer de novo. Com o meu próprio conhecimento, minha própria força mental. Não vai ser possível. Né? Bom, agora, gente, olha, eu quero dizer o seguinte, não falei da sala que não está tendo aula de batismo hoje, então os irmãos eram para ficar aqui ou ir para a sala conforme a sua idade. Agora, deixa eu dizer que, vamos pensando aí, por exemplo, se você tiver alguma contribuição a mais para dar, por gentileza, porque a nossa... Como eu disse para o superintendente, hoje a lição ia ser curta. E, exatamente, porque é a fraqueza de quem prega. A fraqueza de quem prega. Então vamos ver o texto aí, ó. Agora já no capítulo 2, versículos 1 a 5. Aliás, eu gostaria de pedir alguém para ler para mim. Capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 1 a 5. Quem pode ler, fazendo favor? O Daniel. Traz, por gentileza, aqui o microfone aqui para o Jaime. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha que coisa, né? A fraqueza de quem prega. Dentre as minhas, né, as vezes que eu pude participar do trabalho aqui dando aula, então teve várias vezes que eu vim aqui, na hora de entrar por aquela sala para vir aqui para tomar o lugar aqui na frente, eu não sabia qual seria, eu não tinha o objetivo da minha lição. Tinha preparado, mas não conseguia. Gente, mas o que eu vou falar? 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 Porque, naturalmente, nós quando preparamos uma aula, a gente estabelece um objetivo. Eu quero atingir esse objetivo. Quero falar tal coisa. Eu quero
esclarecer tal dúvida. Então, várias vezes, chegava aqui na frente e falava assim, eu não sei o que eu vou falar. Apesar de ter estudado a semana toda. Tinha aqui os slides, tudo feitinho, bonitinho, mas lá no meu coração, eu falei assim, qual vai ser o núcleo da minha mensagem? Não sei o que eu vou falar. E mais tarde, quando a gente vai estudar a vida, esse trecho da carta de Paulo, que ele vê isso. O Paulo diz, olha, eu não tenho, não adianta eu querer usar, porque o Paulo era uma pessoa culta, mas eu decidi largar toda a minha cultura de lado e depender exclusivamente do Senhor para falar. Né? Existe aqui, ó. Paulo, né, confessa que ficava nervoso em Corinto, mas acabou realizando a sua missão somente quando se colocou nas mãos do Senhor em fraqueza. Em fraqueza. Porque se ele quisesse pregar a mensagem dele utilizando toda a retórica, né, o discurso, a sabedoria grega, ele iria talvez convencer meia dúzia ali, mas ia ficar só na área do conhecimento, na área da dialética, na área da discussão. Não iria atingir, penetrar no coração, na vida das pessoas, transformar a pessoa para a eternidade. Então, ele realmente conseguiu fazer o trabalho dele na hora que ele começou a entender que ele precisava pregar em fraqueza. Em fraqueza. Então, ele fala aqui, né, por exemplo, aqui na linguagem de hoje, aqui no versículo 3, fala assim, quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Normalmente eu tremo de medo quando a Leamar está assistindo a aula. Porque ela me conhece. Né? Se ela estiver aqui, eu fico aqui. E agora? Isso aqui? Cuidado, porque não adianta eu querer enfeitar a pílula aqui, né? Porque ela me conhece. Fizemos 38 anos de casado. Por isso que eu fico pensando, pastor, né? O pastor Daniel, o pastor Valdenberg, ele está pregando com as esposas dele aqui, eu fico morrendo de inveja. Olha como ele fala bem. Olha, esse cara é bom marido, né? Esse é bom marido, porque ele fala tranquilamente. Não, e o pastor Valdenberg ainda cita até a esposa dele aqui na hora Não, porque a Beth é testemunha disso. Gente, é o meu herói. Fala aí, pastor. A grande diferença do pregador é que a fonte não é ele o pregador. Ele está só apenas sendo um porta-voz. Assim diz o Senhor. Às vezes essa palavra que o pregador está falando corta o pregador de tudo quanto é lado. Mas ele foi chamado para falar aquela palavra. A palavra passa por ele, em fraqueza muitas vezes, mas não vem dele. Às vezes ele fala algo que o condena, né? Que ele vai ter que ser aluno e aplicador daquela palavra, né? Pois é. Então, em fraqueza. Então, Paulo, ele só conseguiu ministrar porque ele falava em fraqueza. E há relatos de que o Paulo realmente, ele enfrentava muita dificuldade por causa da postura dele, postura física. Então, eu estava lendo um livro outro dia aí, ele estava falando que ele era um sujeito fraquinho. Não posso falar que ele era carequinha, porque senão eu estou me condenando também, né? Então, ele tinha um cabelinho, pouquinho cabelo, era enrolado para falar. Ele falava coisas bonitas, mas para expressar o pensamento dele era enrolado. Então, acho que o pessoal tirava muito com ele. Então, ele enfrentava problema de bullying, né? Talvez o problema, hoje seria, ele enfrentava problema de, aquele baixinho careca vai falar de novo. Né? Então, isso complica a nossa vida. Né? Chega e fala assim, aquele sujeito da voz, parece voz de gralha, né? Aquele cara lá fala que nem uma gralha, a voz toda estralada, tudo esquisita. Dá até dói o ouvido na hora que ele começa a falar. Então, se eu souber que as pessoas estão comentando isso da minha voz, pronto, aí que eu vou botar minha viola no saco, né? E vou embora. Não.
Quando eu entrei na faculdade, tinha umas matérias que eu precisava fazer. Uma matéria fora da nossa área era uma matéria de ciências biológicas. Era um professor muito famoso lá na universidade, ele foi dar aula para a gente lá. Tinha 200 alunos na sala, tudo aluno bicho, tudo garotada. E titi daqui. E o professor, ele falava baixinho, a gente tinha uma dificuldade de entender o que ele falava. Estava dando, Janine, estava dando sobre as leis de Mendel, né? O cara ensinando as leis de Mendel. Se o avô tiver o olho verde, se a avó tiver o olho azul, e se não sei o quê, então a probabilidade do neném ter... Aquilo era loucura para nós. Imagine, só por causa da cor do olho do avô vai afetar a cor do olho do neto. Não, mas ele tinha lá as contas, né? Não, porque a probabilidade e tal. Bom, mas a gente tinha que sentar lá na frente. Aí uma hora alguém lá no fundo falou assim, eu não estou entendendo nada que ele está falando. Lá no fundão. Ele falou assim, eu sou afônico, mas não sou surdo não, viu? Eu escutei o que você falou aí. Poxa vida, eu sou afônico, mas não sou surdo. Então, ele é o cara, ele falava com poder a matéria que ele falava, mas era em fraqueza, porque ninguém entendia direito o que ele falava, né? Sou afônico, mas não sou surdo, não. Tudo indica que Paulo recorria sempre a Deus para realizar o seu ministério. Como falou o pastor Valdemir, nós precisamos fazer isso também. Se nós não recorrermos a Deus para realizar o nosso ministério, a gente não consegue fazer nada. Né? Oi? Dependência, tem que depender, tem que saber qual é a palavra que Deus quer que a gente fale. Se ele não souber, talvez naquelas minhas aulas que eu tinha dificuldade em trazer para cá, provavelmente a minha comunicação com Deus era fraca, porque eu não perguntei direito, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Né? Então, várias vezes, né? Conversava com o pastor João Arantes, me salvou de várias enrascadas aqui. Eu sou pastor, não sei o que eu falo. Aí ele olhava, fala isso. É mesmo, está certo. Aí me abriu o leque para fazer a aula. Se conhecemos alguém com fama de super apóstolo, super pregador, cuidado, pode ser falso. Eu falei deve, mas devia ter escrito errado lá. Pode ser falso. Porque só na fraqueza do pregador é que Deus pode realizar a obra. Só na fraqueza do pregador. Então, eu sou doutor nisso, sou mestre naquilo outro, eu sou não sei o quê. Oi? Por favor. Eu estou rindo que eu me lembrei do super pregador, né? Que você falou que pode ser falso. É falso. Porque ele já se coloca numa posição superior aos demais. Aí já começou a falsidade aí. Eu assisti um pregador que ele ficou 10 minutos, mais de 10 minutos, em média, só falando dos cursos que ele era professor, doutor. Quando ele começou a mensagem vazia, a igreja dormiu, muita gente dormiu, uma coisa chata, vazia, sem unção. E essa semana uma pessoa colocou lá numa postagem, e todo mundo achou maravilhoso a frase não tinha nada de maravilhosa. Eu não lembro da frase, mas o conteúdo era mais ou menos o seguinte: se você tem problemas, se você está fraco, se você está infeliz, a resposta está dentro de você. E as pessoas acharam isso o máximo, sabe? Que coisa idiota. Dentro de mim tem mais confusão ainda. Dentro de mim tem mais aflição ainda. Eu tenho que ir para fora mesmo, buscar em Deus. E aí, quando você coloca ali do super pregador, o cara já é falso só na afirmação. E Deus não confirmou naquele dia, Samuel, porque foi um tal de nego levantar e ir embora, irmão cochilando, batendo com a cabeça no banco, literalmente. E aí, eu sei que as crianças choravam, foi uma pregação horrível. No final do culto, eu olhei para trás, que eu sento sempre na frente, né? Metade tinha ido embora. Então, todos aqueles 10 minutos que ele gastou para dizer os seus cursos, os seus... Dar o currículo dele. Dar o currículo...
E ele falava muito assim, não, porque no grego, no aramaico, as pessoas ficavam perdidas, as pessoas mais simples, mas do que ele está falando? Então, se você for usar, às vezes, a cultura que você tem, você não atinge, porque aqui tem todos os tipos de níveis de instrução na igreja. Tem pessoas semi-analfabetas e doutores. Então, ele não soube usar, ele usou palavras que eu já não sabia nem o que ele estava dizendo. E aí as pessoas, nossa, que sabedoria. E o que ele disse? Não sei. Então, eu acho que todo super já é falso por natureza. Exatamente, obrigado. Jaime, por favor. Pegando o que o pastor falou, me trouxe à mente Amós, né? Porque Amós, ele começava sempre assim, assim diz o Senhor. Isso. Né? Era um criador de ovelhas e assim diz o Senhor. Nunca ele dizia, tá? Como o pastor falou, assim diz o Senhor. Sim, diz o Senhor. Isso mesmo. Então, quem convence de pecado é o Espírito Santo. Não tem como a gente usar de dialética, usar de sabedoria, usar de palavras bonitas para convencer alguém de pecado. Só mesmo o Espírito Santo. Muito bem. No mundo de hoje, as pessoas são as mesmas. Eu disse o seguinte, são as mesmas sim. O pensamento não mudou muito, o pensamento é o mesmo. Então, mudou de tecnologia, mudou a forma de transmitir o conhecimento, mudou, né? Enfim, mas as pessoas são as mesmas. Então, preferem o poder do que viver em fraqueza. O poder é muito mais inebriante, muito mais atrativo. Fraqueza? Ah, não. Então, precisamos pensar nisso, né? A cruz é poder. Eu vou pegar tem uma coisa que eu escrevi aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Conclusão, está aqui. Bom, primeiramente, a cruz, ela foi uma demonstração de sabedoria de Deus, porque ele sabia que só através da mensagem, só através do que aconteceu na cruz, né, com a morte, com o sacrifício de Jesus lá, é que nós poderemos ser salvos. Não tem jeito. Então, se não fosse na cruz, o plano dele não daria certo, né? Mas olha, Jesus Cristo ele demonstra praticamente seu amor por nós. Cristo é a justificação. Através da cruz, somos postos em harmonia com Deus. Então, harmonia. Então, a justificação, ela só é feita, ela só é possível através da cruz. Que é a justificação? A pessoa foi justificada, foi coberto o pecado dela. Foi tampado. Agora Deus não está vendo mais, porque foi justificado. Foi pago. A santificação, o processo que transcorre agora, possibilita sermos iguais a Ele. Então, vocês vão santificar até chegarmos à estatura de Cristo. E a redenção do corpo, né? A redenção, olha, vocês vão ser salvos olhando para o futuro, né? Visando a vida eterna, o céu. Nada pode ser atribuído aos nossos próprios méritos. Então não adianta nós querer fazer tudo direitinho, nos esforçarmos, obedecer a tudo, a lei, aquilo, nem nos esforçar para fazer tudo certinho. Não tem jeito. Somente por causa da morte de Jesus na cruz é que nós podemos ser salvos, é que nós podemos nos aproximar do Senhor, né, e pensar na eternidade. O poder na fraqueza alcança a sua máxima expressão em Jesus. Sendo Deus todo-poderoso, se esvaziou, se fez servo, e com isso pôde cumprir o plano de Deus Pai pela sua entrega na cruz do Calvário. Por isso Deus o exaltou à mais alta honra. Finalmente, a fraqueza, nem fraqueza, precisamos olhar para Cristo no trono. No trono. Isso aí. Né? Então, em fraqueza, precisamos olhar para Cristo no trono, nós em fraqueza e Ele em glória. Então, né, quando fala Estevão, por exemplo, na hora que ele estava sendo apedrejado, aí ele olhou, viu
o céu aberto e Jesus no seu trono. Então, ele saiu da pequenez dele, daquela situação em que ele estava sendo apedrejado, e viu a glória de Deus. Né? Lá no Antigo Testamento também, a gente vê nos sonhos lá, Jacó, então ele sonhou, viu o trono de Deus. Então, através da cruz do Calvário, hoje nós podemos olhar na nossa pequenez, na nossa insignificância, olhar para o futuro e ver o trono de Deus no céu, esperando por nós. É isso aí. Por gentileza. Amém. Irmão, muito boa aula, obrigado. No Salmo 91, quando diz assim, 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, né? Ele começa no primeiro verso, fala que aquele que. E quem é esse, né? O termo originário fala Yoshev Besheter Elion. Besheter, ele tem o conceito de esconderijo e segredo, e Elion é elevado. Então, quem pode dizer todas essas coisas triunfais que tem sobre a glória de ser chamado, né, de ser iluminado, é aqueles que se escondem no esconderijo, né, se escondem nos segredos daquele que foi elevado, né? Eu vejo que a cruz de Cristo, ela é essa questão, são segredos que a gente precisa buscar através do conhecimento, muito estudo, obviamente, também, e dedicação a Ele, né? Essas pessoas que se escondem no esconderijo do Altíssimo podem dizer, e o esconderijo dele está ancorado nesse ponto, que é a cruz, né? Que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Ali tem o poder da gente poder estar seguro, se tem milhões caindo ao nosso lado. Aí a gente pode ter segurança, porque a cruz de Cristo, ela nos traz essa segurança. Nós seremos salvos porque Ele nos salvou. Obrigado, obrigado. Janine. Só queria mencionar um versículo que fala um pouco sobre a nossa aula, né? É em Jeremias 9, versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Isso, obrigado. Dessas coisas me agrada, em buscar ao Senhor, né? Conhecer o poder de Deus. Alguém mais? Eu vou pedir o Daniel, que já está com o microfone na mão, para orar a Deus, agradecendo pela... diga, por favor. Só passar uns recados, Samuel, desculpa aí. Já tá terminando, né? Oi? Já terminei, já. Irmãos, tudo bem? Estamos retomando as aulas aí regulares da EBD. Antes de mais nada, obrigado pela presença de todos. A frequência tem sido muito boa. Esse mês de janeiro, nós ainda terminaremos as aulas especiais. Aos irmãos que não se recordam, as 2 últimas aulas do mês de dezembro foram sobre sinais de uma igreja viva. Aulas baseadas no livro do John Stott. Então, o pastor Vinícius deu 2 aulas dessas no final de dezembro. Samuel está apresentando a 3ª aula baseada nesse livro. Próximo domingo vai ser a professora Simone, que vai ministrar aqui para a gente. No outro domingo vai ser o Edson Quadra, diácono Edson Quadra, ele está se preparando para ministrar. E no último domingo desse mês será o pastor Waldenberg. Então, assim, nós já tivemos as aulas. A primeira aula foi a igreja primitiva, a segunda, imperfeitos, mas enriquecidos. A de hoje, poder na fraqueza. Próxima aula, o Espírito e a Palavra. Depois, imagens da igreja. E, por fim, modelos de ministério pastoral. Então, o objetivo dessas aulas, para essa turma de adultos, é entender o que quais são os sinais de uma igreja viva. Essa aula de hoje, uma das mais importantes.
um dos sinais de uma igreja viva é aquela igreja que reconhece em cada um de nós, né, a começar por mim mesmo, a nossa fraqueza, como totalmente dependentes do Senhor, né? Nós nascemos para o mundo, mas estamos mortos diante de Deus, né? Quando nascemos, estamos mortos diante de Deus, estamos mortos espiritualmente. E uma vez que entendemos isso, e o Senhor se mostra para cada um de nós, e nós entendemos de fato isso, nós entendemos o que é a cruz, né? O que é a cruz de Cristo, certo? A cruz de Cristo é loucura para o mundo. Vai falar para um cientista aí sobre a cruz de Cristo. Por que Jesus, né, teve que se entregar, teve que ser crucificado? Ele não entende, é loucura. Mas para nós que fomos salvos, é nossa força. Nossa força é exatamente isso. Quando a palavra fala poder na fraqueza, é tudo isso que o Samuel falou. Primeiro, o reconhecimento de que somos fracos. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito do Senhor. Nada. Absolutamente nada. Experiência na minha vida, toda vez que eu faço alguma coisa sem o Senhor, dá ruim. É uma palavra muito usada hoje. Dá ruim. Seja em palavras, seja a forma com que faz, né? Então, nós entendemos importante passar por essas aulas especiais para entendermos, né? Temos conhecimento disso e aplicarmos na nossa vida. Se nós queremos uma igreja viva, que tipo de vida é essa, né? Muito se fala a respeito de avivamento, né? Muitas pessoas oram, traz o avivamento. Mas o que é isso? O que é uma igreja viva, né? Estamos na metade aqui desse período de curso. Já passamos por 3 sinais. O de hoje, poder na fraqueza. Precisa entender o que é esse poder. Esse poder é Cristo. Cristo vivo em nós. A única vida que nós podemos ter é a vida de Cristo em nós. Se a vida de Cristo não está em nós, nós não vamos usufruir, né, desse poder de quem pertence a Deus, de quem é filho de Deus, de quem está no reino de Deus, tá bom? E as próximas aulas, irmãos, né, em fevereiro nós vamos iniciar um novo livro, tá bom? Aqui na turma de adultos, Personagens da Cruz. Só passar para os irmãos que nesse semestre, ó, personagens ao redor da igreja, está aqui. Só passar para os irmãos que nesse primeiro semestre os nossos professores serão presbítero Samuel, presbítero Perotti, Davi Barnett e Elizabeth Barnett, a Beth, ok? São esses 4 professores que estarão ministrando para essa turma de adultos nesse primeiro semestre, tudo bem? As aulas regulares serão retomadas já em fevereiro. No dia 4 de fevereiro, nós teremos uma reunião com todos os professores, no dia 5 de fevereiro já retoma as aulas aqui. Ok? Aí os irmãos que quiserem a revista, não precisa pagar por isso. Só peço aos irmãos o comprometimento de quem for pedir a revista lá na secretaria, que realmente utilize a revista. Tá bom? Realmente utilize a revista. No passado, nós costumávamos oferecer a revista, mas foi percebido que muita gente, como era fornecido, muita gente pegava a revista, mas não usava, deixava de vir nas aulas. Tá? Fornecer a revista é um presente da mesa administrativa para os irmãos. Mas quem for pedir, eu vou trazer por volta de 50 a 60 revistas. É a frequência média que nós temos tido aqui nos últimos tempos. Tá? Pode pegar lá, não precisa pagar nada. É gratuito, tá bom? Mas só pegue aqueles que realmente forem utilizar. Tudo bem, meus irmãos? Tá entendido? Tá certo? Tá bom. Muito obrigado. Leva o Daniel para orar lá, por favor.